Evangelho de João, capítulo 9. Versículo 1 a seguir, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe depois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e me estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Visão. Eu queria falar algum assunto sobre visão. Obviamente que eu vou tocar na questão da visão física, mas eu queria trazer uma ênfase sobre a visão espiritual, aquilo que nós enxergamos ou não, aquilo que nós vemos de fato no nosso viver cotidiano, a nossa visão. Como enxergamos as obras de Deus, como vemos o nosso Deus, como podemos perceber o Deus que nos criou, como podemos ter experiências reais, profundas com esse Deus. A visão que Deus quer nos conceder, nós precisamos disso, nós precisamos de uma visão. Aqui nesse texto, irmãos, nós vemos aqui Jesus, ele estava caminhando para o final do seu viver na terra. E ele viu um homem cego de nascença. No caso aqui, literalmente cego. E os discípulos perguntaram: Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Havia um pensamento na teologia dos judeus de que uma criança podia ter a consequência dos pecados dos pais, ou dele próprio ali antes de nascer, uma reação que o fizesse ficar cego ou doente ou aleijado. Era um pensamento, a Bíblia nunca referendou isso. Mas Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus viesse sobre ele. E ele vai falar assim: é necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia. E ele se apresenta aqui como a luz do mundo. Ele vai cuspir na terra. Interessante. Muitas vezes a gente faz uma doutrina de certas coisas. Jesus não. Ele agia de uma maneira variada. Cada vez ele fazia de um jeito para ninguém querer transformar aquilo num costume contínuo. Dessa vez ele vai cuspir na terra e vai pegar lodo com a saliva e vai aplicar nos olhos do cego. Aplicar. E vai dizendo: Você vai até o tanque de Siloé. Era um tanque que existia ali em Jerusalém, que quer dizer, Siloé, a palavra quer dizer enviado. E aquele homem foi e lavou-se e voltou, obedecendo a Jesus, e voltou vendo. Então os vizinhos, que eram acostumados com aquele moço mendigando, perguntaram: Não é esse que estava sentado aqui mendigando? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele.
Ele, porém, dizia: eu sou o mendigo, eu sou o cego, eu sou aquele, mas como se for abertos os olhos. O homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e mandou que eu lavasse no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo. Disseram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Interessante. Esse homem, ele estava cego, literalmente, porque ele nasceu cego. Mas os religiosos da época, judeus religiosos, eles estavam mais cegos do que aquele próprio homem. A cegueira espiritual era impressionante. Eles tinham muita dificuldade de acreditar naquilo que o Senhor fazia. E no caso aqui, vocês podem observar que eles tinham uns conceitos ou uns preconceitos que não tinham base bíblica ali sobre a cegueira e outros males. Jesus se apresenta como a luz do mundo que veio, mas eles não conseguiam enxergar Deus nem com a luz de Cristo, nem com a presença de Deus na terra. E quando um homem que era mendigo, todo mundo sabia que era um mendigo e cego, se apresenta, eles vão levantar muitas dúvidas. E mais à frente, eu não quero enfatizar, eles chegaram a expulsar aquele moço da sinagoga, porque ele falara que Jesus tinha curado e ele podia ser o Messias. Ele acabou sendo expulso porque a cegueira espiritual era terrível. O grande problema da humanidade não é o problema físico, ainda que o problema físico seja grave também, mas a cegueira espiritual. Nós vivemos num mundo, como naquela época, que as pessoas não enxergam Deus. E tem muitos que falam em Deus, ou melhor, é muito raro uma pessoa no mundo não falar de algum Deus, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul do mundo. Falam, mas as pessoas não conseguem enxergar o Deus verdadeiro. Aqui nós tínhamos judeus muito religiosos. Os fariseus eram praticantes, religiosos praticantes, mas não conheciam Deus. O que Jesus fazia para abrir os olhos, eles se fechavam para não enxergar. Então eu queria usar esse texto aqui e passar uma mensagem para vocês, usando a cura física, mas com um objetivo maior. Diga assim: a restauração da visão. O que Deus sempre quis foi restaurar a visão espiritual da humanidade. Quando Adão caiu, juntamente com Eva, a partir daquele momento eles perderam a visão. Eles nasceram com a visão de Deus, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não era pouco, não, era muito. Criado à imagem e semelhança de Deus. Eles tinham domínio sobre tudo. Não havia um animal no mundo que eles não deram nome. O jardim era um paraíso, eles ali dominavam. Eles tinham uma visão extraordinária. Quando eles caem em pecado, eles perdem a visão. E perdem de uma maneira tão clara assim, que eles tentam se esconder de Deus como se isso fosse possível. E quando Deus fala: Adão, onde está? Fala: não, eu tive medo e escondi. Por que teve medo? Por que se escondeu? Porque Adão tinha perdido a visão de Deus. O ser humano perdeu a visão de Deus. A humanidade, quando a gente vê no mundo essas atrocidades, as guerras sem fundamentos, as mortes absurdas, a violência que o mundo oferece, é porque vivemos num mundo no qual as pessoas perderam a visão. Desde o começo não há uma visão clara de Deus. Quando Jesus veio à Terra, o seu grande objetivo não era curar enfermos, ou até mesmo restaurar a visão de cegos, literalmente falando. Ele queria restaurar a visão do seu povo, judeus, para que aquele povo trabalhasse pela restauração da visão das gentes, das nações dos gentios.
Esse era o grande objetivo de Jesus. Vamos lá então. A restauração da visão. Diga assim: é possível pelas obras de Deus. No versículo 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O que o Senhor queria ali? Queria restaurar a visão de cada um. Ele queria que as pessoas enxergassem Deus pelas obras de Deus. Ele viera à terra para fazer as obras de Deus. Mas ele não era Deus? Era. Mas como diz Filipenses, ele esvazia-se de si mesmo. Ele vive aqui como um segundo Adão. O primeiro Adão perdera a visão. Esse vem para restaurar a visão. O primeiro Adão nasceu sem pecado e pecou. Esse veio também, obviamente, sem pecado, mas ele veio para restaurar o que o primeiro perdeu. Então ele vai dizer o seguinte: as obras, esse nasceu cego para que se manifeste nele as obras de Deus. O que o Senhor queria era abrir a visão daquele cego, objetivando que a visão espiritual, não somente do cego, mas dos demais, fosse aberta. O milagre, a bênção e a graça sempre tem um objetivo maior. Quando Deus cura, Ele faz isso no templo, Ele faz milagres, é muito bom, mas o grande objetivo do Senhor fazer isso é para restaurar a visão. O que Ele quer é que enxerguemos aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz para o benefício do ser humano. Ele quer que você enxergue e enxergue cada vez mais. Ele quer que você veja. Então a restauração da nossa visão, especialmente espiritual, é possível pelas obras de Deus. As muitas obras, o muito trabalho de Deus tem como alvo restaurar a tua visão, fazer você enxergar Deus. Ele quer que você veja Deus, que você sinta Deus, que você vivencie o melhor de Deus, que você alcance a graça de Deus, que você caminhe nessa visão aberta, larga, abençoadora. Ele quer que você tenha Deus, mas você não vai ter Deus sem uma visão clara, que você venha enxergar, que você venha perceber a grandiosidade do Deus Criador e nesse momento Redentor. Amém? Então é possível restaurar a visão? É possível. Você pode pegar qualquer ímpio do mundo, sem nenhuma visão. Quando o Senhor começa a se manifestar, para que manifeste nele as obras de Deus, quando o Senhor começa a se manifestar, se a pessoa deixar a ação de Deus na sua vida, a pessoa vai começar a enxergar. Quando você começa a converter, você começa a enxergar. Você vai enxergando aos poucos, vai chegando um pouquinho. É como aquele outro cego no outro texto, o Senhor colocou a mão nele e falou assim: você está vendo, eu estou vendo os homens como árvores. Então começa a enxergar, mas daqui a pouco ele estava vendo tudo claramente. A gente começa a enxergar pouco a pouco, até que enxerguemos as obras abençoadoras que Deus deixou no mundo para restaurar a nossa visão espiritual. Amém? A restauração da visão. Diga assim: é possível, porque Jesus é a luz do mundo. Olha o versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Interessante isso. Isso aqui dá uma conotação dupla. Quer dizer, enquanto ele estava no mundo, ele era a luz. Então, ele saiu do mundo, ele subiu para os céus, então não tem mais luz? Tem. Você veja a responsabilidade que nós temos. Hoje, nós temos o Espírito de Cristo habitando em nós. Nós somos luz. Olha que impressionante. A luz de Jesus continua. Enquanto ele estava aqui, ele era literalmente a luz. Ele agora deixou a gente como luzeiro no mundo. É impressionante.
O povo verá Deus por meio de nós, que já vemos Deus. Mas essa luz era muito profunda. Eu quero me reportar lá, aquele momento. Jesus está ali, aquele cego estava por perto, e ele preocupadíssimo com o povo judeu. Ele amava os judeus. O povo judeu sempre foi um povo especial. Muitas vezes a gente começa a ler a Bíblia com raiva dos judeus. Esse povo, né? Mas o povo judeu foi o povo separado lá para Abraão, né? É a descendência de Abraão, do Isaac, do Jacó. Deus, quando Jesus veio à terra, tudo que ele queria era o povo judeu. Chegava um gentio, não queria pregar para o gentio. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Ele queria que o povo convertesse, como Paulo e tantos outros fizeram, e levasse a luz do Senhor. Mas ele queria aquilo, ele queria usar aquele momento do cego para que o povo enxergasse. Então, Jesus era luz. Irmãos, pensemos juntos agora. Um dia raiou o sol em Belém da Judéia. Aquela manjedoura com animais por perto, quando nasce aquele menino, era o raiar de um sol em pleno inverno de Israel. Numa situação difícil que os judeus vivenciavam, ainda naquele momento sob o domínio, no caso da época dos romanos, tiveram outros impérios sobre eles. Mas naquele momento, eles estavam ali preocupados com Herodes. Herodes queria matar o menino, né? Com medo. Todo mundo tinha medo de Jesus. Mas Jesus não estava preocupado com Herodes. Ele não estava preocupado com quem queria matá-lo. Ele veio para ser o sol da justiça. Ele veio para ser a luz do mundo. Ele veio para trazer claridade aos corações. Ele veio para iluminar a alma. Ele veio para ampliar a visão de quem tinha um pouquinho. Quando ele chama ali os pescadores, ele começa com o pescador, ele vai chamando Pedro, Tiago, João, André, ele vai chamando ali, tudo aquilo era para quê? Para abrir a visão daqueles, e com aqueles juntos, trabalhar para abrir a visão dos outros. A gente vê o tempo todo Jesus no embate contra os líderes religiosos. Ele veio para brigar com líderes religiosos? Não, ele veio para abrir a visão dos líderes. O que ele queria era trabalhar a visão espiritual. Ele vai curar literalmente um cego, mas o grande alvo dele não era curar o cego, era curar a visão espiritual do cego e de todos. Ele queria isso. Ele veio e falou: eu sou a luz do mundo. Só tem um jeito de enxergar Deus, por meio de Jesus. Se alguém fala, eu quero Deus, mas eu vou pular Jesus, ele não tem, porque Jesus é a luz. Aí Jesus vai para o céu, ele deixa a luz em nós. A gente não pode apagar essa lâmpada não. Toma cuidado para você não quebrar a lâmpada. É perigoso você pegar a lâmpada dentro de você e quebrá-la, né? Você tem que mantê-la acesa. Quando ele vai, ele envia o seu próprio Espírito, o Espírito vem e habita em nós. Então a luz de Cristo está em nós hoje. Mas essa luz é para o povo enxergar. Aí você vai para o Oriente, eles vão crer lá em pessoas que eram bondosas como Buda, que era inteligente como Confúcio, que era guerreiro como Maomé. Não dá para enxergar Deus por meio deles, não dá, porque Jesus é a luz. Ele não é uma luz, ele é a luz, artigo definido. Ele é a luz do mundo. Então ele vem como a luz. O mundo jazia em trevas, e ele vem e ele traz a luz divina. O primeiro Adão perde a luz. Quando ele é criado por Deus, Deus criou tudo ali no começo, fazendo. No Adão ele fez um boneco, ele foi e soprou. Ele não fez isso com mais ninguém. Ele soprou o fôlego de vida. Quando ele sopra o fôlego de vida, ele passa da sua própria vida. Então Adão e Eva vai sair de Adão, eles tinham a luz. Quando Deus descia na viração do dia, no final do dia, e conversava,
Adão conversava ali, porque Adão via. Era comum para Adão vivenciar a presença de Deus, porque Adão tinha luz. Quando Adão peca e cede à tentação, a luz apaga. A luz pode apagar. Aquela luz vai apagando. Apaga de tal maneira que ele tem que sair do paraíso. Jesus vem para nos levar de volta ao paraíso. E ele vem e fala: eu sou a luz do mundo. Não tem outro jeito. Lá no Velho Testamento, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, que há de se manifestar sobre a terra. Quando no Velho Testamento as pessoas criam em Deus, aquelas pessoas iriam depender da luz que viria. Tanto é que eles são separados. Tinha o Hades embaixo, um lugar de tormento, e tinha um lugar de gozo. Abraão estava no lugar de gozo. Aquele Lázaro morre e vai para junto de Abraão. O rico, não é porque era rico que foi, era rico porque era pecador. Ele vai para o lugar de tormento e estava do lado. Ele fala: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me coloque na língua. Dava para conversar, tamanha a paridade da situação. Quando a luz do mundo vem, que é Jesus, ele vem, ele morre na cruz, aí ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele desce às regiões inferiores da terra, e a Bíblia diz lá em Efésios que ele leva cativo o cativeiro. Aquelas pessoas, incluindo Abraão e todos quantos ali estavam, eles estavam numa região inferior. Eles precisavam da luz do Senhor para subir, e Jesus leva aquele cativeiro para o céu. Hoje, todos eles estão num paraíso celestial, para onde vão os salvos hoje. Não é ainda a terra eterna definitiva, mas é um paraíso. O inferno fica embaixo, mas lá embaixo estava também o local. Então Jesus, ele foi a luz. As pessoas do Velho Testamento criam que o Salvador viria, e ele veio sendo luz. Nós do Novo Testamento cremos no Salvador que veio. Lá esquia no Salvador que haveria de vir. Nós cremos no Salvador que veio. Ele era a luz do passado e a luz do futuro, obviamente, de quem estava ali. Então a luz do mundo é Cristo. Não tem jeito de enxergar Deus se não for por essa luz. Se alguém tentar fazer isso, a pessoa ele vai ser um religioso sem vida com Deus. Aí Jesus falou: eu sou o caminho, artigo definido, mas a verdade e a vida. Eu sou Ele é a luz. Então, o que ele queria aqui era restaurar a visão. Amém? Vamos em frente. A restauração da visão. Diga assim: é possível quando nos encontramos com Jesus. Esse cego vai encontrar e Jesus vai restaurar a sua visão física e a visão espiritual. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Jesus vai pegar agora e ele vai ter um encontro. Ele vai encontrar o cego. Para ele encontrar o cego, ele tinha que ele encontrar, porque o cego não haveria de vê-lo, né? Quem está cego espiritualmente não consegue ver. Você pode sair aí e falar: olha, Deus lá no templo, domingo, levantou 10 paralíticos. As pessoas vão ouvir, vão duvidar, vão zombar, vão descrer, e não vai acontecer nada. Por quê? Porque se a pessoa não enxergar a luz que está nisso tudo, nessas obras, a pessoa não tem a sua visão espiritual restaurada. Nesse caso aqui, Jesus vai pegar, agora literalmente, vai cuspir no chão, vai pegar um lodo e vai passar nos olhos. Jesus poderia ter feito como fez em outra oportunidade, falar assim: enxerga, mas ele não fez. Ele vai mandar ali para um tanque, eu vou enfatizar daqui a pouquinho na última divisão. Mas aqui eu quero enfatizar o seguinte: esse homem tem um encontro com Jesus. Ele era cego, mendigo, miserável. O cego vai trabalhar como? Naquela época era muito mais difícil que hoje. Hoje ainda tem algum tipo de estudo que leva o cego ali conseguir até ler alguma coisa com a mão, tem tudo aquilo. Aquele tempo não tinha nada disso. O cego
a não ser que fosse uma família muito abastada, ele estava condenado a ser mendigo. Outros textos da Bíblia mostram cego mendigando, ele não tinha o que fazer. Então, esse homem era cego, não enxergava. Fisicamente e espiritualmente também não. Mendigava. A pessoa sem Deus mendiga, vai mendigando, vai pedindo, não tem nada de Deus, e mesmo que tem bens materiais, continua uma vida ruim demais. Eu atendo rico, pobre, estudado, sem estudo, eu não sei definir quem tem mais problemas. Parece-me sempre que o rico tem muito pior problema. Ele não consegue nem enxergar as coisas boas que tem, porque ele não tem visão. Aí Jesus encontra esse cego. Esse cego aqui vai ter a vida transformada, mudada. Lá na frente ele vai se revelar ao cego. Ele vai ter a vida mudada. Mas inicialmente Jesus fala, vai lá no tanque, eu vou resolver a tua vida. Aquele encontro foi oportuno, aquele encontro foi algo providencial, aquele encontro foi abençoador. Ele vai encontrar com quem deveria encontrar. Ele não tinha visão física, nem visão espiritual, ele encontra a luz do mundo. Olha bem, aquele moço foi levado ali para pedir esmola. Ele vai chegar ali, ele vai ter um encontro com a luz do mundo. Ele vai ter aquele encontro que vai mudar a sua história. Ele vai ser rejeitado, você pode ver dos versículos que eu não li, mas seguinte, pelos líderes religiosos, mas não por Jesus. Ele vai poder enxergar a verdade. A verdade. Ele vai poder ter vida naquele momento. Tudo que nós precisamos é do encontro com Jesus. O que o mundo precisa é encontrar Jesus. As pessoas estão no mundo perdidas, porque não tem um encontro com Jesus. E as pessoas vão encontrar Jesus por meio de nós. Olha a nossa responsabilidade. Jesus está assentado à direita do Pai. Nós somos os reconciliadores da terra. Nós somos os dignos de verdade, representantes. As pessoas só verão Deus por meio de nós. Sem nós ninguém vai ver Deus, não. Não vai ter jeito. Eles vão ficar na escuridão. Aqui, essa pessoa tem um encontro com Jesus. E tudo vai mudar na sua vida. Você um dia teve um encontro com Jesus, sua vida mudou. Quem tem um encontro com Jesus, a vida muda. Porque a visão vai sendo aberta, aberta, aberta. Eu estava dizendo algumas vezes aqui, quando a minha irmã, que não era evangélica, ela intermedia até um encontro meu com a Jussiene. Quando eu fui à igreja, fui só por causa dela, né? Eu falei isso aqui, não fui? Aí a luz, não tem como você ir num lugar que tem luz forte. Aquela luz, ainda estava o avivamento, a luz era tão forte, para alguém que não tinha visto, eu não tinha problema nenhum, assim, não tinha motivo nenhum, tinha angústia de um pecador. Tinha grande problema, eu falei para você, tinha pai, mãe excelente, irmãos, está tudo bem. Mas aquela luz foi tão forte, quando eu percebi era crente. Já pensou? Um mês e pouco depois eu acordei crente em casa, acordei. Minha mãe fazia eu rezar, minha mãe era católica demais, antes de converter, você vai ter que rezar aqui. E não tinha moleza não. Aquele dia eu acordei, não vou, sentei na cama, a luz. Interessante isso, o pastor Newton Tuller era o pastor, a igreja, muita pessoa na época. Aquilo ali, no culto, eu fui só por causa de uma moça. Olha, mas Deus tinha propósito. A luz foi tão forte, que aquela luz entrou na minha vida, e eu comecei a enxergar Cristo, e eu estou há quantos anos? 43 anos, 77, 45 anos. Então é a luz. Aquela luz é forte. Você pode trazer o maior pecador do mundo e colocar aqui. Se ele vier um mês seguido, ele sai outra pessoa daqui. Não precisa aceitar apelo, não. Pode aceitar ou não. A luz é forte. Jesus é a luz. Quando você percebe, você é de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou isso. E você enlouquece. Você sai falando de Deus para todo mundo. Porque a luz é forte. Amém? Eu vou encerrar a mensagem. A restauração da visão. Diga assim: é possível, quando cremos, do enviado de Deus.
dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Concluindo essa palavra, irmão, só é possível ver se a gente ir lá no tanque de Siloé lavar, lá no enviado. E o enviado é Jesus. Ele foi enviado à terra. O Pai o enviou. Ele foi enviado, eu disse há pouco, para salvar a pessoa do passado, quem estava com ele e do futuro. Ele era o enviado. Na palavra de Jesus, no poder de Jesus, no seu milagre, aquele homem vai lá e lava. Quando ele lava, ele lavou no enviado, no lugar que significava enviado, tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Ele enxergou. Quando alguém chega em Jesus, ele vai enxergar. Pode ser a pessoa mais indouta do mundo, não saber ler, vai enxergar. E se você perceber, não sabe ler, e prega para você que é doutor. Por quê? Quem enxerga, ele vai enxergar. Aquele moço, ele vai enxergar literalmente, mas o seu coração começa a ser trabalhado. Ele vai lá e quando a turma diz lá na frente para ele, chama o homem que foi de dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e não sou mais. Eu era cego e agora vejo. Por que ele te abriu os olhos? Porque vocês estão querendo tornar-se servos dele também? Aí ele é expulso. Ele estava enxergando fisicamente os olhos, mas ele já estava enxergando além. Ele já estava confessando: ele me curou, ele é diferenciado. Ele arrisca tudo ali. Ser expulso da sinagoga era perder a proteção religiosa da época. Mas até então, o versículo 12 aqui diz: onde está ele? Aquelas pessoas perguntam. Ele vai responder: não sei. Tem muita gente que começa a enxergar Jesus e some. Aí alguém vai perguntar: onde está Jesus? Não sei. Tem muita gente que o conhece parcialmente, vem na igreja, tem um conhecimento e fica naquela periferia da bênção. Você conhece Jesus? Conheço. Eu fui lá um dia, Deus me tocou e me curou, fez isso. Esse moço ainda dizia: não sei onde que ele está. Ele teve uma experiência de uma cura, o seu coração estava se mudando, mas ele não sabia. Tem muita gente que não sabe onde está Jesus, porque ele não teve a visão totalmente ganhada. Mas lá no final do texto, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrou e perguntou: crê tu no Filho do Homem? Crê tu no enviado de Deus? Você crê no Salvador? Ele falou: quem é, Senhor, para que eu creia? Para que nele ele queria crer. Ele queria crer. E Jesus falou: já o tem visto e é o que fala contigo. Na sequência falou: creio, Senhor. E o adorou. Então veja bem, o que Jesus queria fazer, ele fez. Ele não queria só fazer aquele homem enxergar e deixar de ser um mendigo. Ele queria fazer aquele homem enxergar espiritualmente e deixar de ser um mendigo espiritual. E mudar aquela história. Então esse moço vai ter a vida mudada. Vai ser a vida transformada. É isso que ele veio fazer. Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem falsamente ou de uma maneira simplista se tornem cegos. Jesus não quer meio cristão com ele. Ele não quer pessoa que creia mais ou menos. Ele quer a pessoa que creia, que vá ao tanque de Siloé e lave a visão. Ele quer ampliar a tua visão. Ele quer te dar uma visão maior. Ele quer que você enxergue as maravilhas. Ele quer que você, pela sua luz, mude a sua história e ajude a mudar a história do mundo. Fique de pé. Louvor, por favor. Busca a restauração da visão. Busca Jesus para obter a restauração da visão. Busque a restauração da visão até obtê-la. Alcance a restauração da visão. É isso que o texto nos ensina. Jesus cura o cego e faz isso também, mas ele quer ir além. Ele quer restaurar a visão de quem precisa de visão.